Deus é comigo. A minha vida prova isto. Quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, eu cheguei assim no fundo do poço, né? Porque eu tinha acabado de sair de um casamento, né? E um casamento que me trouxe muito assim, muita mágoa, muito sofrimento, que não deu certo, né? Então foi aonde eu conheci hoje o meu atual marido. Devido a essa situação, o desemprego, né, a gente não tinha nada, né? Chegou a um ponto que a gente tinha que ir comer às vezes na casa da mãe dele, porque a gente não tinha nem o que comer. Inclusive nessa época eu morava no fundo de uma casa que eu pagava aluguel. E o que aconteceu? A gente não tinha como pagar o aluguel. Então era aquela situação assim muito humilhante. A dona ficava assim de manhã, logo de manhã, já batendo na minha porta, querendo receber o aluguel. Então eu estava assim que eu não sabia mais o que fazer. E o Juliano às vezes fazia alguma coisinha assim de bico, mas a situação dentro de casa era muito difícil. A gente não tinha às vezes o que comer e dar para o nosso filho, né? Então foi um dia, eu estava muito revoltada, eu nunca esqueço, numa tarde assim, eu tinha que fazer a comida para dar para o meu filho. Então foi quando eu não tinha, o único que eu tinha era uma sopa que eu tinha que dar para ele. Então eu estava com os olhos cheios d'água, né, de lágrima, e eu falei assim, olha, eu não aceito essa situação. Eu nunca mais vou ficar dando só isso para o meu filho, né? Porque ele é uma criança e ele queria outras coisas como se alimentar. Então foi quando o Juliano ouviu pela televisão os testemunhos, né? E ele então falou para mim, olha, como eu já não tenho mais aonde buscar, eu quero conhecer esse Deus mesmo, se realmente ele vai mudar minha vida. Aí foi quando eu não quis ir. Eu falei assim, eu já estou cansada, eu não quero mais ir buscar mais nada. Porque, inclusive, tudo onde ele falava para mim ir, as outras denominações, eu ia. E nada acontecia. Chegava lá e era a mesma coisa. Então foi quando ele me convidou. E eu, como fazer o papel da esposa, eu falei assim, tá bom, então esse vai ser o último lugar que eu vou. Foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei lá, eu achei tudo muito assim, diferente. Eu achei tudo estranho, porque eu vi as pessoas tudo revoltadas. E o pastor mostrando uma coisa para mim onde eu não conhecia. Uma revolta, que você tinha que se revoltar com aquele problema, né? E não que você tinha que acostumar com aquilo que você estava vivendo. Assim, como se fosse uma aprovação na vida. Então eu comecei a frequentar, eu comecei a ir nas correntes, né? Comecei a frequentar. Então foi quando, essa época, estava tendo a Fogueira Santa de Israel. Aí foi quando eu subi naquele altar, revoltada com essa situação. Eu falei, eu não aceito passar tanta humilhação que eu estava passando, né? A cobrança, as dívidas, né? O nome sujo, não ter o que dar para o meu filho. Então aquilo eu subi determinada, falei, eu vou descer de outra forma. Então eu me sacrifiquei, pastor. Eu sei que doeu muito para mim o sacrifício, mas só que eu desci de outra forma. A partir daquele momento, as coisas para mim começou a tomar outro rumo, outro sentido, né? Eu comecei a enxergar coisas onde eu não enxergava, que tinha possibilidade para mim, né? Então eu comecei a prosperar, a mudar, a passar a vender mais, que eu trabalhava com vendas, o Juliano também, né? Nós começamos a mudar. Aí foi quando eu falei assim, não, mas agora que eu já estou ganhando mais, eu tenho um sonho. E esse sonho era o quê? É ter a minha casa. Porque a minha humilhação era de não ter onde morar, né? Pagar as pessoas o quê? Todo dia me cobrando e eu nem tinha dinheiro. Então, eu falei assim, não, meu Deus, eu quero a minha casa agora, né? Agora vai ser ou tudo ou nada. Então, eu fiz um sacrifício muito mesmo duro, que doeu. Hoje eu tenho a minha casa, né? Eu consegui ter a minha casa dos meus sonhos, como eu queria. E hoje eu já não trabalho mais de empregado, hoje eu tenho a minha própria empresa no ramo de colchoaria, né? E temos assim prosperado, estamos vendo a coisa crescer, estamos contratando assim pessoas, né, para fazer telemarketing, vendedores, e a coisa está acontecendo. Eu tenho meu carro, meu marido tem o carro dele, né? Meus filhos estão muito abençoados. Então a minha vida mudou muito. Hoje também eu e meu marido, a gente não briga mais, que tinha muita briga, né?
por causa do problema financeiro. A gente vive uma vida assim, um casamento que eu não tive no primeiro, né? Meu marido é um homem de Deus mesmo, é o homem que eu pedi a Deus. E meus filhos também, uns filhos abençoados que não me dão problema algum, sabe? Umas crianças que vão muito bem na escola. Hoje eu agradeço a Deus por Ele ter me ensinado a conquistar e a me revoltar, porque foi através dessa revolta, né, que eu conseguia conquistar o que eu tenho hoje. Fogueira Santa de Israel. A materialização da fé para a conquista do impossível.